A grande maioria das pessoas são absolutamente materialistas, só acreditam naquilo que podem tocar, só acreditam naquilo que podem ver, só acreditam naquilo que podem ouvir. Mas não tem desculpas em dizer que Deus não existe, porque não podem ver a Deus, não podem ouvir a Deus, não pode tocar em Deus. A verdade é que o ser humano está caído e na condição que o ser humano se encontra, não pode ver a Deus. Porém, eu quero meditar sobre este assunto e dentro das Escrituras nós aprendermos que Deus, Ele apareceu a muitas pessoas. Jó capítulo 42, versículo de número 5 diz assim: Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó teve um encontro com Deus e Deus se revelou pessoalmente ao seu servo. Por isso que ele deu esse testemunho, que já tinha escutado falar com seus ouvidos a respeito de Deus, mas neste momento ele viu o Senhor com os seus próprios olhos. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 18 e o versículo 1 que Deus apareceu a Abraão. Foi quando houve a grande aliança do Deus eterno com a nação de Israel. E Deus apareceu. Abraão viu a Deus. Nós temos ainda em Êxodo capítulo 24, versículo 9 ao 11, que mais de 70 lideranças dos filhos de Israel viram a Deus. Testemunho verídico. Depois que Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito, antes de os colocarem ali na terra de Canaã, Deus apareceu não somente a Moisés, Arão, mas a 70 das principais lideranças dos filhos de Israel viram ao Senhor. Está escrito na palavra. Os profetas, por exemplo, muitos deles tiveram a oportunidade e escreveram, testemunharam de que viram a Deus. Ezequiel, por exemplo, capítulo 1, versículo 26 e 27, o profeta declara que viu a Deus com seus próprios olhos. Isaías também, capítulo 6, versículo 1, o profeta afirma que categoricamente viu o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. O profeta Daniel, que foi um homem bastante espiritual, que teve muitas visões escatológicas para o futuro, também deixou escrito, capítulo 7, versículo 9 ao 11, onde este homem de Deus viu ao Senhor assentado em seu trono. Profeta Amós, capítulo 9, versículo 1, ele diz, o profeta Amós, que viu o seu Deus.
o Criador de todas as coisas, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, numa visão futurística. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e 3, João confessa, declara, foi escrito no livro das Revelações que João viu a Deus assentado no seu mais alto e sublime trono, como aquele que domina, que reina, que governa para todo o sempre. Mas a forma mais real em que o ser humano viu a Deus e que não pode negar, não tem como negar, de que muitos viram a Deus com os seus próprios olhos. Qual foi? Cristo é a imagem de Deus. Cristo, quando esteve aqui na terra, foi a representação real de Deus, o Pai, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus de amor, bondade e misericórdia. Quando Cristo esteve aqui na terra, foi a manifestação de Deus, foi a epifania de Deus. Foi quando Deus se fez homem. A Bíblia fala sobre isso aí, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 18. De forma que são muitas as passagens do Novo Testamento em que nós podemos testemunhar, testificar, verificar em que Deus, através de Cristo, estava se revelando para a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 10 e 11, houve aquele diálogo entre Jesus, os seus discípulos, mas principalmente com Filipe. E o Senhor Jesus diz assim, olha, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. De forma que Deus é real, Deus é verdadeiro. Repito, nós, seres humanos, na atualidade, que não temos condições de ver a Deus assim como Ele é. Porém, nenhum incrédulo, nenhum ateu tem a justificativa de dizer que não acredita em Deus porque não vê a Deus com seus olhos, porque não escuta a voz de Deus com seus ouvidos, porque não pode tocar em Deus. Deus existe, é verdadeiro, e muitos na história bíblica viram a Deus. Muitos em Jerusalém viram a Cristo Jesus como legítimo representante de Deus, a imagem de Deus, homem. Quero solicitar mais uma vez a você que compartilhe este áudio com seus familiares, amigos, conhecidos, por meio de todos os seus contatos nas mídias sociais. Vamos juntos semear a palavra de Deus.